A poda do pessegueiro requer conhecimentos relativos à própria planta e a cultivar. Para executá-la racionalmente são necessários, além da prática profissional, conhecimentos de fisiologia vegetal. No que se refere à poda, deve-se levar em conta, além dos objetivos a serem alcançados, a influência do clima, do solo, do porta-enxerto e até da idade da planta. Não há uma regra invariável para a poda. É necessário, antes de tudo, bom senso e conhecimento dos principais finalidades e princípios do hábito de frutificação da planta. As principais podas realizadas no pessegueiro são a poda de formação, realizada nos primeiros ciclos para adequar a planta ao sistema de condução e espaçamento escolhido, a poda verde ou de verão, principalmente para a retirada de ramos ladrões, e a poda de inverno ou de frutificação, que é realizado no início do período de brotação da planta. Neste vídeo vamos abordar sobre a poda de frutificação do pessegueiro, que é a poda realizada após o período de dormência, no fim do período hibernal. Os objetivos dessa poda são a eliminação dos ramos de fruto em excesso, das partes doentes e secas da planta, a manutenção da forma de condução e a manutenção do equilíbrio da planta, principalmente o equilíbrio raiz-parte aérea. O primeiro ponto para realizar a poda é saber o momento adequado de realizar ela. A época ideal para realizar a poda começa 15 dias antes da floração e se estende até aproximadamente 25% de flores abertas. É importante a gente não realizar a poda fora desses períodos, pois isso pode enfraquecer a planta ou prejudicar a produtividade. Outro conhecimento importante para realizar a poda do pessegueiro é saber onde a planta produz. Em geral, o pessegueiro produz em ramos mistos, que são ramos que possuem gemas vegetativas e floríferas, formadas na safra anterior, ou seja, são ramos de ano. Numa planta equilibrada, esses ramos vão ter a espessura de um lápis e entre 35 e 50 centímetros de comprimento. Para identificar as gemas vegetativas e floríferas, pode-se observar o formato delas. As gemas vegetativas, que dão origem a ramos, são menores, mais alongadas e pontudas. Já as gemas floríferas, que originam flores e, consequentemente, frutos, são maiores e mais arredondadas. A sequência para a realização da poda é a seguinte: remoção de ramos quebrados, doentes e secos e mal localizados, primeiramente. Após a gente faz a eliminação de ramos paralelos, muito próximos, ramos ladrões, ramos diretamente para cima ou para baixo ou com ângulos muito fechados. E por último, faz-se a retirada de aproximadamente 1/3 dos ramos do ano e o desponte de ramos mistos. Esse desponte, apesar de não ser muito realizado por causa da maior mão de obra na operação, ele pode ajudar a equilibrar mais a planta. Pode-se fazer uma poda mais curta em ramos com pouco vigor e mais longa em ramos vigorosos. Além disso, ajuda a aumentar o número de gemas brotadas, já que o corte é um estímulo à brotação. Um exemplo de como pode ser quantificada a intensidade da poda em um pomar é fazer um cálculo reverso. Vamos a um exemplo. Avaliando o estado nutricional, o tamanho e a idade das plantas, o clima e o potencial produtivo do seu pomar, chega-se à conclusão que a produtividade pode chegar a 30 toneladas por hectare. Para essa definição, a experiência e o bom senso são muito importantes. Mas vamos, a partir desse potencial, fazer um cálculo reverso. Primeiro, calcula-se a produção por planta. Divide-se a produção pelo número de plantas por hectare. Supondo que o meu pomar tem um espaçamento de 4 por 5 metros, ou seja, 500 plantas por hectare. Nesse caso, a produção esperada por planta seria de aproximadamente 60 kg. Segundo, calcula-se a produção por pernada da planta. Se a maior parte das minhas plantas nesse pomar tem 4 pernadas, são estimados 15 kg por pernada. Em terceiro, verificando o peso médio ideal dos frutos para cultivar utilizada e quantos frutos eu posso deixar por ramo, estimo a carga de frutos por ramo. Como exemplo, eu estimo em 5 frutos de 100 gramas por ramo, ou seja, 500 gramas de fruto por ramo. E finalmente, eu estimo o número de ramos que seriam adequados deixar por pernada. Neste caso, 15 kg divididos por meio quilo dariam 30 ramos por pernada. Após fazer as podas nas primeiras plantas, pode-se calibrar o olho do operador da poda na intensidade de realização e na quantidade de ramos deixados, sempre, é claro, observando as peculiaridades de cada planta no pomar. E essas foram as dicas principais para realizar uma boa poda de frutificação no seu pomar de pêssegos. E aí,
Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais dicas sobre produção de frutas. Agropomar, fruticultura na prática.